Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Matemática Básica. Eu sou o professor Paulo Vasconcelos e esta é a quarta parte da playlist sobre função quadrática ou função de segundo grau. Na aula de hoje a gente vai aprender o que é o conjunto domínio e o conjunto imagem da função quadrática, como identificá-lo também, como calculá-lo. Vai aprender também o que é vértice, máximos e mínimos e também fazer algumas atividades para ratificar esse conteúdo. E antes de começar, eu gostaria também de pedir que, se você está gostando dessas aulas e se elas estão lhe ajudando, se inscreva no canal. Não custa nada para você, mas ajuda bastante a gente a nos motivar e a continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Vamos lá. Olha só, função quadrática, conjunto domínio e conjunto imagem. O conjunto domínio, né, de uma função quadrática é formado por todos os valores reais, ou seja, conjuntos reais, que podemos atribuir à variável x, ao passo que o conjunto imagem é formado por todos os valores reais possíveis, né, da variável y e que tenham correspondência, né, em x, que forme um par ordenado com x, certo? Isso é teoricamente, né, o conceito de domínio, domínio e conjunto imagem, né? Então, domínio são os valores de x, imagem são os valores de y. Cada domínio tem uma imagem e todos os domínios possíveis formam um conjunto domínio e todas as imagens correspondentes aos possíveis domínios formam um conjunto imagem, tá bom? Vamos lá. Exemplo. Dada a função f de r em R, ou seja, com domínio dos reais e imagem contra o domínio também dos reais, definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 12, determinar o conjunto domínio e o conjunto imagem de f. Bom, a gente já sabe que o domínio se refere, né, à letra x, né? E aí a gente pode perceber que é sem restrições para os valores de x. Eu posso atribuir o valor que eu quiser para x. Posso atribuir qualquer valor real, 2 menos 2, raiz de 5, raiz de 8, 1 oitavo, qualquer valor que eu quiser eu posso atribuir a x. Então, não tem restrições. Portanto, o d de f, o domínio da função f, vai ser igual ao conjunto dos números reais. Não tem restrição nenhuma, tá certo? Esse é o domínio. Já para calcular ou definir o conjunto imagem, a gente tem que calcular primeiro o y vértice. E a gente vai ver já por que a gente tem que fazer isso. Isso é muito importante. Então, para a gente calcular o y vértice, né, a gente precisa encontrar primeiro o discriminante, que é o delta. Através dessa forma, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? Aqui a gente já sabe, né, ó, que o a é menos 1, o b é 8 e o c é menos 12. Substitui o b por 8, a por menos 1 e c por menos 12. E aí 8 ao quadrado é 64, menos com menos é mais, com menos também é menos, aí vai ficar 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 48. 64 menos 48 é 16. Portanto, o discriminante aqui, delta é igual a 16. Feito isso, a gente vai para a fórmula do y vértice, que é essa aqui, ó. Y vértice é igual a menos delta sobre 4a. E aí, o delta é 16, repete o menos da fórmula, fica menos 16, sobre 4 vezes menos 1, ó. O a é menos 1, tá certo? E aí fica menos 16 sobre menos 4. Né? 4 vezes menos 1 é menos 4. E eu dividindo menos 16 por menos 4, o resultado é 4. Esse é o valor do y vértice. Certo? Olha só, como o a, né, o coeficiente a aqui, ele é negativo, certo? Ó, a é menor do que zero, a concavidade da parábola é para baixo, ou seja, a abertura é assim, ó, para baixo, certo? Nesse formato aqui, ó, tá aqui o gráfico dessa função representada, certo? Não precisava fazê-lo todo assim, né? Mas eu estou mostrando para fins didáticos, tá bom? Então a gente percebe que, ó, aqui a concavidade é para baixo, e esse 4 aqui, olha só, ele é o y vértice, ou seja, vai ser esse valor aqui, ó, no y, certo? Daqui para cá, ó, não pode ser atribuído mais nenhum valor de y. Esse vértice aqui é o limite, certo? X eu posso colocar qualquer valor, tanto para cá negativo quanto para cá positivo. Agora y não. Quando eu colocar esses valores de x aqui, sempre eu vou ter um y igual ou menor que 4, tá certo?
Então, olha só, essa daqui, essa reta verde aqui, olha só, ela representa graficamente a imagem ou o conjunto de imagem dessa função. Ou seja, IM de f, ou seja, o conjunto de imagem da função, é igual a y pertence ao conjunto dos números reais, tal que o y é menor ou igual a 4. O y aqui nunca vai passar daqui, ó, esse 4 que eu encontrei aqui, certo? Dada a concavidade para baixo, né? Se a concavidade fosse para cima, né, ele ia ser maior ou igual a 4. Tá legal? Então essa é a forma de a gente encontrar o conjunto de imagem da função quadrática. Agora vamos entender o que são máximos e mínimos. O máximo, isso aqui está intimamente ligado ao vértice, certo? O máximo ou o mínimo de uma função é calculado pelo seu y-vértice, levando em consideração a concavidade da parábola, de acordo com o coeficiente A. Observe, olha só, se o A é menor do que zero, ou seja, se o A é negativo, a gente já sabe que a concavidade da parábola é para baixo, a abertura é para baixo, certo? Aí bem aqui eu vou ter o x-vértice e bem aqui eu vou ter o y-vértice, que é o ponto limite, certo? Então, quando acontece isso, né, concavidade para baixo, né, como eu já falei, esse ponto aqui é o vértice, ele vai ser o ponto de máximo, porque aqui o x, ó, ele vai ter o seu valor máximo aqui, ó, certo? Esse aqui é o valor máximo, no x não, perdão, no y. O y aqui ele vai ter o seu valor máximo, ó, que vai ser aqui esse limite. Para cima daqui, ó, ele não passa, certo? Então vai ser sempre para baixo, então esse aqui é o valor máximo dele, tá certo? E toda essa retinha verde aqui, ó, até o infinito aqui para baixo, é o conjunto de imagem da função, certo? Então, se a concavidade da parábola for para baixo, certo? Eu marco aqui o ponto do vértice e esse y aqui é o valor máximo. E o ponto do vértice é o ponto de máximo, tá bom? Agora, se A for maior do que zero, a concavidade da parábola, olha só, ela vai ser para cima. Ó, a abertura é para cima. Aí aqui eu vou ter o ponto do vértice, que nesse caso aqui ele vai ser ponto de mínimo, certo? E esse aqui é o valor mínimo. Por que ele é o valor mínimo? Porque esse aqui é o menor valor possível, olha só, que eu posso atribuir para o y. Para baixo daqui eu não posso colocar mais nenhum valor. Então, todos esses valores de y aqui dessa função possíveis, ele vai ser esse y aqui ou para cá, ó. Certo? Esse daqui é o mínimo, o resto aqui é tudo maior. Então, esse aqui é o valor de mínimo. Então, a gente pode resumir, né, que se o A for menor do que zero, o A for negativo, o coeficiente A, né, a concavidade é para baixo, a função ela tem valor máximo, e o ponto do vértice vai ser o ponto de máximo. Se o A for negativo, o A for menor do que zero, o coeficiente A da função, né, a gente vai ter o quê? Uma concavidade para cima, né, e aqui eu vou ter o ponto de mínimo, e o Y vai subir, o Y-vértice vai assumir o valor mínimo, certo? Lembrando que esse valor aqui todo é o conjunto de imagem dessa função. Bom, vamos fazer algumas atividades para ficar melhor fixado esse conteúdo. Olha só. Determine o valor máximo ou mínimo da função. f de x igual a 2x ao quadrado mais 7x menos 4. Temos que, olha só, o coeficiente A é maior do que zero, porque o 2 é positivo. Se o A é maior do que zero, a concavidade é para cima, a abertura é para cima. Se a abertura é para cima, né, ó, nesse formato para cima, então eu vou ter um valor mínimo aqui no y. Então eu já sei que não vai ser o valor máximo, vai ser mínimo. E para eu descobrir esse valor de mínimo ou de máximo, eu sempre vou ter que usar o y-vértice. Para isso eu tenho que descobrir primeiro o delta, certo? b ao quadrado menos 4ac, é a fórmula do discriminante. O a é 2, b é 7, c é menos 4. Substituindo o b por 7, a por 2 e c por menos 4 aqui, ó, 7 ao quadrado é 49, 4 vezes 2 vai ser 8, 8 vezes 4, 32, menos com mais, menos com menos, mais. 49 com mais 32, 81. Então, o discriminante aí dessa equação é 81. Certo? Feito isso, a gente vai usar a fórmula do y-vértice, que é menos delta sobre 4a. E eu vou ter o menos da fórmula, o 81, que é o delta, sobre 4 vezes o a, que é 2. 4 vezes 2, 8. Então, eu vou ter menos 81 sobre 8. Né? Não vai dar um valor inteiro aí nessa divisão. Então, eu vou deixar da maneira que está. Tá bom?
Esse daí é o valor de mínimo, ou seja, esse é o valor mínimo do y. Não tem nenhum menor do que esse daí na função, tá certo? Vamos agora para a questão de número 2, atividade 2, que diz assim: determine um conjunto imagem da função f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 3x mais 7. Vamos lá. Olha só, o a ele é menor do que zero, do que ele, ó. É menos 2, ele é negativo. Se o a é negativo, a concavidade da parábola é para baixo, a abertura é para baixo. Assim para baixo, então vai ter um valor de máximo, né? Lá em cima. Então, vamos descobrir esse valor de máximo aqui, né? Dessa função, para poder atribuir depois o conjunto de imagem. Olha só. Eu vou precisar descobrir o discriminante delta, pela fórmula delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Eu já sei que o a é menos 2, o b é 3 e o c é 7. Substituindo, olha só, eu vou ter 3 ao quadrado, que é 9. 4 vezes 2 vai dar 8 vezes 7, 56. Menos com menos, mais com mais é mais. 9 mais 56, 64. Discriminante é 64. Bom, vamos calcular agora o y vértice. Para eu atribuir o conjunto de imagem, eu preciso saber do y vértice, né? Eu já sei que o valor, aí como a concavidade é para baixo, é um valor de máximo, né? Então, ó, y vértice é igual a menos delta sobre 4a, certo? Repete aqui o menos delta, o menos, aliás, e o valor do delta que é 64, sobre 4 vezes o a, que é menos 2. Menos 64 sobre 4 vezes menos 2 é menos 8. 64 dividido para 8 é 8, menos com menos mais. Então, o y vértice é 8. Esse y vértice, a gente já sabe que ele é o limite, né? No caso aqui, ele vai ser o valor de máximo. Ó. Como a é menor do que zero, olha só, a concavidade é assim, ó, para baixo. Esse valor aqui, ó, no y aqui, vai ser o y vértice, que é o valor de máximo, certo? Ó, esse aqui vai ser o valor de máximo, esse valor aqui. No caso, eu acabei de encontrar, que é o 8, o y vértice. E como ele não passa aqui do 8, esse é o máximo, ele só vem aqui para baixo. Ó. Todos esses valores aqui de baixo fazem parte da imagem dessa função. Então, a gente pode concluir que a imagem dessa função, o im de f, é igual a y pertence aos reais, tal que o y ele é menor ou igual a 8. Ele só não pode ser maior do que 8. Esse é o limite dele aqui, ele é o máximo que ele vai. Tá bom? Então, essa é a resposta dessa questão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se essa aula te ajudou de alguma maneira, eu te peço, se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha com os amigos, isso é muito importante e nos motiva a continuar fazendo mais aulas como essa. Forte abraço a todos, que Deus abençoe sempre.